Boa noite. Cumprimentei alguns de vocês, outros eu não consegui cumprimentar. Cheguei um pouquinho atrasado, mas que bom que nós estamos na casa do Senhor. É um privilégio muito grande poder falar para vocês nessa noite. Agradecer o convite do Valtinho, que no mês passado me mandou uma mensagem perguntando se poderia trazer em algum dia desse mês a mensagem aqui para a Igreja do Alto Moarama. E agradecer, Valtinho, e dizer que é um privilégio, conte sempre com a gente. Queridos, vamos fazer uma oração? Curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Grande Pai, nosso Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Pai, por todos os livramentos, pela Tua graça, pelo sacrifício de Cristo. Nós somos gratos, Pai, pela Tua misericórdia e também somos gratos pela Tua justiça. Senhor, nesta noite que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que não saia, Pai, nenhum pensamento meu, mas sim pensamentos inspirados pelo Teu Santo Espírito. Que eu não fale palavras minhas, Pai, e que ninguém aqui possa ter pensamentos diferentes daqueles que são conduzidos pelo Teu Espírito. Perdoa, por favor, as nossas falhas, Pai, e que no culto de hoje, no momento em que estivermos na Tua casa, Pai, não haja separação entre nós e Ti. Por favor, perdoa as nossas falhas. Isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do sermão dessa noite, eu intitulei ele de O Sacrifício, porque eu queria falar a respeito, em partes, do plano da redenção, mas também a respeito, bem especialmente, sobre a profecia de Isaías 53. O Valtinho, daqui a alguns minutinhos, vai projetar alguns textos para vocês. Não precisa nem ser agora, Valtinho, daqui a pouco eu te peço. E hoje eu não queria muito falar sobre algum sermão que eu tivesse escrito. Eu queria de fato que nós lêssemos a Bíblia e nos dedicássemos a alguns textos do Espírito de Profecia. Brincando até com o Valtinho, eu perguntei quanto tempo que eu teria. Ele falou assim, cara, passando de 5 minutos, tá tudo certo, não tem limite para acabar. Então eu espero passar pelo menos dos 5 minutos aqui hoje à noite com vocês. A nossa única esperança, irmãos, ela tem que ser e ela é Jesus. Espero que todos vocês concordem comigo, mas não há nenhum sentido nas nossas vidas se Cristo não estiver presente nela. E hoje eu queria meditar nessas palavras. Algumas eu tirei da Bíblia, né, de Isaías capítulo 53, a gente vai abrir para ler, e outras eu tirei desse livrinho aqui, O Desejado de Todas as Nações, em específico de 2 capítulos, o capítulo 12 e, se não me engano, o capítulo 67, que é o capítulo do Getsemane. Se não me falha a memória, é esse o capítulo. Então vamos começar por Isaías 53, nós vamos começar a ler a partir do verso 2. Confesso a vocês que todas as vezes que eu leio esse capítulo de Isaías, é muito difícil que os meus olhos não se encham de lágrimas, porque é um misto de emoções que vem a nós quando a gente consegue ler e ter uma pequenina dimensão de quão grande e quão poderoso foi a vinda de Cristo a esse mundo para nos salvar. É muito inevitável que isso aconteça. Acho que todo mundo já encontrou. Vamos começar a leitura a partir do verso 2. Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado, e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores.
Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, e ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 7 do capítulo 53, ele traz para nós um senso de quão grande e quão perfeita é a justiça do Pai. Se vocês, a partir do verso 7, nós vamos ter aqui um sofrimento muito grande que Cristo passaria. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a boca. Cristo em nenhum momento ele deixou que os pensamentos terrenos o dominassem. Sempre ele estava dependendo estritamente do Pai, e por isso ele conseguia vencer as tentações a qual ele sobrevinha. No verso 8 nós vamos ler que ele foi levado para a prisão, que ele foi julgado, que ele fez sepultura com o perverso e com o rico. Mas o verso 10 ele sempre me impressionou porque ele fala que agradou ao Pai feri-lo. Eu não conheço nenhum pai do meu ciclo de amizades e do ciclo das pessoas que eu conheço que se agrada em ver um filho sofrendo. Sempre fui criado em uma família que sempre regou muito amor a mim, aos meus primos, ao meu irmão, aos meus pais também. E confesso que a primeira vez que eu li isso daqui, que eu parei para pensar, eu falei, gente, como que pode um sacrifício tão grande, um amor tão grande por nós? Agradou ao Senhor feri-lo, ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Por esse verso em específico, a gente pode começar a ter um entendimento do porquê agradou a Deus feri-lo. Era um trabalho necessário, o trabalho de um conflito cósmico necessário para salvar um mundo caído. E o plano da redenção, nós vamos passar bastante tempo estudando sobre ele ao longo das nossas vidas e nós não seremos capazes de entendê-lo. Não à toa, em alguns livros é chamado de o mistério dos séculos, em outro, o grande mistério. Temos algumas traduções aí, cada uma delas vai falar de alguma forma. E nesse texto a gente consegue ver o profeta Isaías contando detalhes ricos desse processo, que talvez com os evangelistas, que eles relatam um momento em específico, aqui ele está relatando a profecia. Eu me senti mais familiarizado com detalhes, com me aproximar mais nesse texto de Isaías, mas pode ser que você lendo Mateus, Marcos, Lucas ou João no momento da crucifixão também tenha se sentido impressionado. E de fato é para a gente se impressionar mesmo. Esse plano de redenção foi desenhado por Deus numa sabedoria infinita para dar a chance de remissão aos seus filhos perdidos. Um Deus tão poderoso sempre se preocupou conosco, mesmo sendo tão pequenos e tão desprezíveis. Nem nós gostamos de nós mesmos. Vocês já pararam para pensar que a gente não ama o nosso próximo? É muito difícil isso, né? Nem a gente se ama. E tem alguém que nos ama. É muito profundo. Na sua grande misericórdia, Deus desenhou um plano em que a sua justiça seria demonstrada de forma perfeita. E o seu amor seria demonstrado a todos os mundos. Colocar o próprio filho num madeiro para a salvação de uma raça caída deixou claro para todos os mundos não caídos e até mesmo para nós quão justo é esse Deus. Eu não vou abrir lá em Ezequiel 28, mas se vocês depois quiserem ler, lá a gente vai ter um relato a respeito do surgimento do pecado, vai trazer algumas citações lá do que aconteceu com Lúcifer, como surgiu o pecado no mundo. Mas o que eu queria trazer para a nossa reflexão é que desde que o pecado surgiu, há uma acusação direta de Satanás contra o reino de Deus, contra a justiça de Deus e contra o amor de Deus.
A acusação ela é o cerne do grande conflito, em que diz que o Deus não é justo, que a lei dele jamais poderá ser cumprida. E é interessante que ao longo dos séculos essa acusação ela tem tomado grandes proporções. Sempre o inimigo capitaneou grandes processos para tentar desviar o foco do povo do Pai. Quando Cristo era o centro no sacrifício, Satanás conseguiu tirar das pessoas a visão do Pai e colocar apenas como se fosse um ritual. E desde então ele tem feito isso em todos os anos, em todas as décadas. Esse tema ele é muito abordado, já foi abordado por muitas pessoas, já vi inclusive o Valtinho pregando sobre isso lá na Igreja Central. E como eu tinha falado para vocês no começo, eu não queria trazer palavras que fossem minhas. Então eu fui buscar à luz da Bíblia e à luz do Espírito de Profecia algo que eu pudesse mostrar para vocês. Então nós vamos ler alguns textos e vocês não vão ver eu falando muito de mim. A gente vai ler, se eu não me engano, deu 11 slides, textos um pouquinho grandes. E o Valtinho vai colocar lá para nós, enquanto ele projeta, quando Cristo estava no deserto, no processo, quando ele estava aqui no nosso mundo, Satanás tentou Cristo de uma forma muito cruel, muito peculiar. E às vezes, quando nós vamos ler o relato lá em Mateus 4, ou em Lucas 4 também, a gente acha que são tentações fáceis de serem resistidas. E a gente, nossa, mas pão? Será que não era fácil dele conseguir resistir a essa tentação? Eu acho que era mais fácil, vocês acham? Às vezes a gente lendo, a gente não tem a noção do que era Cristo estar 40 dias sem comer, desfalecido, com muita fome, e Satanás aparecer para ele oferecendo pão. Pode ser que muitos de nós imaginemos que Satanás apareceu para Cristo como Satanás, como aquele bichinho que a gente vê nos filmes, com o chifrezinho, o garfo, um rabinho vermelho. E muitas vezes nós somos enganados. Confesso que por muitos anos da minha vida eu sempre tive essa imagem de Satanás. Uma pessoa feia, uma feição estranha, rancorosa. Aquelas pessoas que a gente acha que são estranhas, eu sempre linkei a fisionomia de Satanás a isso. Até que um dia eu comecei a ler um pouquinho do Espírito de Profecia e eu fui descobrir que, pelo contrário, ele se fazia das pessoas mais bonitas. Inclusive, Ellen White até fala que ele era lindo em formosura. E o primeiro texto que nós vamos ler, ele está lá no capítulo 12. E já está projetado aí para vocês. Não vou ficar olhando para cima, eu tenho a minha colinha aqui, vocês vão acompanhando comigo. E eu gostaria que vocês imaginassem cada palavra que a irmã White descreveu ali. Não que nós vamos fazer um grande texto com isso. Não, queria que vocês imaginassem exatamente o que está escrito. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito de Deus. Não o convidou à tentação, foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar a sua missão e obra. Por jejum e oração se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora ao deserto e julgou ser a melhor ocasião de se lhe aproximar. Importante era, para o mundo, o resultado em jogo no conflito entre o príncipe da luz e o líder do reino das trevas. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Havendo levado os pais de nossa raça à semelhança com a sua própria natureza, julgou estabelecer aqui seu império. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio sobre os homens, adquiriu império sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permaneceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana, que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão, em consequência do pecado, seria restaurado. E se você ler um pouquinho os capítulos antes, você vai se deparar com
em vários momentos, na verdade, do Desejado, você vai se deparar com cenas em que Satanás o tempo inteiro estudou as profecias a respeito de quando o Cristo viria, e ele estava se preparando, e ele em pessoa foi tentar Jesus Cristo. Ele não quis designar outros anjos, porque ele achava que era uma missão demasiado grande para que outra pessoa fizesse. Foi ele próprio. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio. Tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu com o amado Pai. Que o Filho de Deus viesse à terra como homem encheu-o de assombro e apreensão. Não podia penetrar o mistério desse grande sacrifício. Seu coração egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça. A glória e a paz do céu e a alegria da comunhão com Deus não eram senão francamente percebidas pelos homens, mas bem as conhecia Lúcifer, o querubim cobridor. Desde que perdera o céu, estava decidido a vingar-se, levando outros a partilhar de sua queda. Isso faria ele, induzindo-os a desvalorizar as coisas celestiais e a pôr o coração nas terrestres. Isso aqui, gente, é apenas o que eu citei antes, e eu estava tirando tudo isso do espírito de profecia também, então o texto está aí. Se vocês depois quiserem as referências de cada paginazinha, eu tenho também. Eu não coloquei porque foram tiradas todas do mesmo capítulo, do capítulo 12. O próximo texto vai falar sobre o batismo de Cristo, que Satanás estava lá assistindo o batismo. E eu vou começar a ler a partir da segunda, se é que eu posso falar, estrofe. Viu a glória do Pai cobrir o Filho. Ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo. Mas agora que Jesus viera em semelhança de carne do pecado, o próprio Pai falou. Dantes comunicasse com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Satanás esperara que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto que a ligação entre Deus e o homem fora restaurada. E para Satanás, que já estava perdido, era muito cômodo falar que era rei de um mundo em que todas as pessoas ele conseguia enganar, ele conseguia levar ao pecado. Desde os grandes sacerdotes, os escribas, ele conseguia facilmente iludir todas essas pessoas. Claro que alguns ele tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas todos sucumbiram à tentação dele. A partir do momento que ele viu que o Cristo, o divino Cristo, o Filho de Deus, tinha descido, nós lemos que ele tremeu, imaginando aquela cena. E quando Cristo foi batizado, confesso para vocês que eu nunca imaginaria que Satanás estivesse lá assistindo. Por muitas vezes, antes de ler o Espírito de Profecia, eu não conseguia ter essa visão. Essa riqueza de detalhes, ela é muito importante para que a gente entenda um pouquinho do grande conflito. Porque a nossa mente é tão pequenininha que às vezes a gente não consegue nem prestar atenção em um sermão. Quem dirá ter uma visão daquela cena. Quão privilegiada foi o irmão White, que pôde ver muitas dessas coisas em visões, né? E Satanás viu que ou venceria ou seria vencido. Os resultados do conflito envolviam demasiado para ele ser confiado aos anjos confederados. Ele próprio devia dirigir em pessoa o conflito. Todas as forças da apostasia se puseram apostas contra o Filho de Deus. Cristo se tornou o alvo de todas as armas do mal. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não poderia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Vocês acham que foi mais fácil? Que seria mais fácil Adão resistir à tentação ou Cristo resistir à tentação? A irmã White vai nos responder isso. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais.
Não foi assim quanto a Jesus. Quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás, por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas dessa humanidade degenerada. Unicamente assim, ele poderia salvar o homem das profundezas da degradação. Queridos, o principal motivo que eu não queria falar nenhuma palavra minha é justamente por tantos debates que têm existido na igreja ao longo dos últimos anos e longe de mim querer causar alguma intriga ou algum conflito de pensamento com o que cada um de nós acreditamos, mas quando a gente fala menos e a gente deixa o espírito de profecia, a Bíblia falar mais, a gente tende a pensar menos, a duvidar menos das coisas que estão escritas. Esse foi o motivo pelo qual eu trouxe tantos textos para que a gente lesse. Praticamente o meu sermão vão ser só textos que nós iremos ler e depois a gente pode meditar em casa, depois a gente pode fazer alguns estudos sobre isso. Mas quanto mais a gente deixar a Bíblia e o espírito de profecia nos falar, melhor será a nossa compreensão. Falando agora especificamente sobre a tentação, eu tinha dito para vocês que o próprio Satanás foi tentar a Cristo. E olha esse relato da irmã White. Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Absorto em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória afastou-se, e ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela o apertava a todo instante. Sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante 40 dias ele jejuou e orou. Fraco e emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Era então a oportunidade de Satanás, e ele julgou poder ser aquele momento vencer a Cristo. E eis que ele foi ter com o Salvador, como em resposta às orações de Cristo. Olha que coisa legal. Olha o tanto que na cabeça dele ele foi inteligente. Se com Cristo ele teve essa astúcia, imagina conosco. E na verdade com a gente ele nem precisa fazer esforço, né? Que a gente já cai sozinho. Ele só para e espera a gente tropeçar. É bem diferente nesse aspecto. Quantas vezes nós temos negado as orientações do nosso Senhor para escutar, às vezes, uma orientação de um influencer no mundo, às vezes a gente tira tempo de ler a Bíblia, mas a gente tem tempo para ler notícia sobre o time de futebol. E a gente quer resistir às tentações do inimigo que foi capaz de aparecer a Cristo como um anjo em resposta das orações dele. É bem complicada a nossa situação, meus irmãos. Vamos continuar a leitura. Pretendia ter... não, eu não terminei de ler que ele foi disfarçado num anjo do céu, né? Eis que foi ter com o Salvador como em resposta às suas orações, disfarçado num anjo do céu. Pretendia ter uma missão de Deus, declarar que o jejum de Cristo chegara ao termo. Como Deus enviara um anjo para deter a mão de Abraão de oferecer Isaque, assim, satisfeito com a prontidão de Cristo para entrar na sangrenta vereda, o Pai mandara um anjo para o libertar. Era a mensagem trazida a Jesus. O Salvador desfalecia de fome, ambicionava o alimento, quando Satanás o assaltou. Depois, se vocês quiserem ler em casa, esse livro está disponível em PDF, creio que todos vocês têm também o desejado. E é muito sutil, às vezes, as tentações. Não foi fácil para Cristo. E ele resistiu a essa tentação pela palavra. E da mesma forma que Adão caiu pelo apetite, Cristo também foi tentado em primeiro lugar pelo apetite. A Bíblia, se a gente conseguisse estudá-la da forma que ela deveria ser estudada, nós teríamos grandes revelações. Nós saberíamos de muitas coisas que nós não sabemos hoje por falta de estudo, por falta de dedicação.
Hoje eu não vou falar a respeito das outras duas tentações, porque não é o cerne da mensagem que eu queria trazer. Essa primeira ela já é suficiente para a gente entender quão importante foi a vida de Cristo e quão importante foi que ele resistisse às tentações para que nós pudéssemos ser remidos da nossa falha. Tudo seria decidido através da vida de Cristo. Hoje, Cristo tem sido o centro das nossas vidas? Eu falo por mim que eu acho que não. Na minha vida, particularmente, Cristo não tem sido o centro. São muitas coisas terrestres que nós deixamos entrar no nosso coração. Há muitos anos, o Arautos do Rei gravou uma música que, se ele não fosse o primeiro, não adiantava nada. E é muito fácil de explicar isso, porque é impossível a luz estar junto com as trevas. Se Cristo não é o Senhor do coração, significa que tem outro Senhor no seu coração. E não há um meio termo. Nós não temos essa opção de ficar em cima do muro, porque não existe muro. Existe o certo e existe o errado. Existe Cristo tomando conta do nosso coração e existe Satanás sendo o Senhor das nossas vidas. Quem nós temos escolhido como nosso Senhor? Isso é algo que nós precisamos refletir todos os dias. Voltando a falar sobre a tentação, o sacrifício de Cristo não poderia ser apenas com relação ao apetite. Era uma missão demasiado grande. E eu acho que nós não conseguiríamos ter uma compreensão na nossa mente finita se Cristo tivesse só tido aquela tentação. Por uma misericórdia divina, toda a vida de Cristo está escrita na Bíblia, os grandes milagres, para que a gente possa estudar e dedicar tempo a isso. Para a resolução do conflito dos séculos, a justa lei exigia sangue. E exigia um sangue diferente. Exigia o sangue do próprio Deus encarnado. Morrer em um madeiro para salvar a mim, para salvar a você, é uma missão que poucos de nós teríamos coragem de fazer pelos nossos filhos. Eu ainda não sou pai, então não posso falar isso. Talvez alguma mãe ou algum pai tenha essa noção do que seria morrer por amor a um filho. E talvez na prática não seria consolidada essa atitude de morrer no lugar do filho. Cristo em nenhum momento negou o seu sacrifício e a sua missão. Tem mais alguns textos, nós já estamos chegando ao final. Deus permitiu que a sua ira contra a transgressão caísse sobre seu amado filho. Devia ser crucificado pelos pecados dos homens. Que sofrimento, então, havia de suportar o pecador que continuasse na transgressão? Todos os impenitentes e incrédulos teriam de conhecer uma dor e miséria que a língua é impotente para exprimir. Indo para o capítulo do Desejado que fala sobre o Calvário, depois se você quiser ler na sua casa, tem esse trecho também relatado nos Evangelhos. Chegando ao lugar da execução, os presos foram ligados ao instrumento da tortura. Os dois ladrões lutaram às mãos dos que os puseram na cruz. Jesus, porém, nenhuma resistência opôs. O Salvador não murmurou uma queixa. Se a gente voltar lá em Isaías, contudo, agradou ao Senhor feri-lo. E o próprio Cristo, em momento algum, levantou a mão para que, não, eu não quero mais morrer por essa raça. Nós bem sabemos que se Cristo tivesse, o Pai quisesse lá no céu ter extirpado Satanás da existência, mesmo antes de Adão e Eva, ele poderia ter feito isso. Mas ele foi tão misericordioso que ele permitiu que Satanás vivesse, fizesse a acusação dele e ainda provasse a todos os mundos não caídos que ele era o cara injusto. É uma misericórdia infinita, é algo que nós nunca conseguiremos entender. O Salvador não murmurou uma queixa. O rosto permaneceu-lhe calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam-lhe na fonte. Nenhuma mão piedosa a enxugar-lhe do rosto o suor da morte,
nem palavras de simpatia e inabalável fidelidade para lhe confortar o coração humano. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É até difícil quando a gente tenta expressar com as nossas palavras algo nessa visão. Vocês conseguem imaginar isso? Uma pessoa sendo crucificada, pedindo misericórdia a quem o está crucificando? Somente Deus. Somente o próprio Deus. Seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam, e a terrível retribuição que lhes caberia. Nenhuma maldição invocou sobre os soldados que o estavam tratando tão rudemente. Nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento de seu desígnio. Cristo se apiedou deles em sua ignorância e culpa. Só exalou uma súplica por seu perdão, porque não sabem o que fazem. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia um mundo inteiro. Envolvia todo pecador que já vivera ou que viria ainda a viver, desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido o perdão. Quem quiser pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. E os insultos que Cristo sofreu na cruz, acho que nenhum de nós teria a capacidade para aceitar tanta humilhação. Se és o Filho de Deus, diziam, desce da cruz. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E aqui a gente vê uma clara comparação. A gente pode fazer uma clara comparação com todas as acusações que Satanás fez. Se és o Filho de Deus. No deserto da tentação declara Satanás, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo do pináculo do templo. E Satanás com seus anjos em forma humana achava-se presente ao pé da cruz. O arqui-inimigo e suas hostes cooperavam com os sacerdotes e príncipes. Os mestres do povo haviam estimulado a turba ignorante a pronunciar julgamento contra um homem a quem muitos dentre ela nem sequer tinham visto, até serem solicitados a dar testemunho contra ele. Sacerdotes, príncipes, fariseus e a endurecida plebe coligavam-se num satânico frenesi. Os guias religiosos se uniram a Satanás e a seus anjos, e cumpriam-lhe as ordens. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Satanás tentou a Cristo das piores formas possíveis. Cristo resistiu a tentações que nós jamais poderíamos resistir. Por isso que em tudo como nós ele foi tentado. Se em tudo como nós Cristo não tivesse sido tentado, ele não poderia ser o grande sacrifício, ele não poderia remir o meu pecado, ele não poderia remir o seu pecado. Então, em tudo como nós, deveria ele ser tentado. E quando a gente lê as 3 tentações, a gente pensa, nossa, mas levou ele no pináculo do templo, mostrou todos os mundos, prometeu adoração para quem já era Deus. Nós não temos ideia do que pode ter sido oferecido para Cristo naquele momento. Qual a visão que ele teve, o que Satanás mostrou. É muito difícil nós julgarmos essas tentações como simples. Elas foram as piores tentações que alguém em carne humana já passou.
E Cristo venceu todas essas tentações por mim e por você. Graças a Ele, nós podemos dobrar os nossos joelhos, pedir perdão pelos nossos pecados e clamar por uma vida diferente, por uma vida transformada. Graças a esse sacrifício tão grande, a essa dor tão grande que Cristo passou, hoje é possível nós sermos salvos. O grande problema disso tudo é que nós muitas vezes não queremos ser salvos. Muitos de nós temos negado a Cristo em nossas vidas. Quantas vezes nós temos negado o nosso Senhor? Quantas vezes temos nós ouvido pessoas falarem mal do nosso Pai e não temos feito nada? Será que na nossa casa tem entrado novelas, músicas mundanas, seriados diabólicos? Coisas que sempre falam mal do nosso Senhor e nós temos colocado isso para dentro da nossa casa. Será que seremos nós capazes de resistir quando vier a forte tentação? Se nós não tivermos estrita dependência, gente, de Deus, estivermos clamando pela chuva serôdia, nós não conseguiremos sair vencedores desse conflito. E da mesma forma que Cristo sofreu para nos perdoar, a grande mensagem nos diz que Cristo sofreu para nos salvar, sim, mas para declarar a todos que a lei de Deus era justa, que Deus era justo e que a acusação de Satanás não era verdadeira, era uma falsa acusação. Esses relatos trazidos pela profetisa do Senhor mostram a mim e a você quão grande foi a missão do nosso Salvador. Um sofrimento que era meu, um sofrimento que era seu. E o mais importante que nós devemos ter de mensagem, ao lermos e meditarmos nesse texto, é que a separação que o pecado causa entre nós e Deus é gigantesca. Ao carregar os nossos pecados nas costas, Cristo, o Deus encarnado, não podia enxergar além do sepulcro. Nós acabamos de ler isso. Temia, inclusive, que o pecado fosse demasiada ofensa a Deus, que poderia ficar eternamente separado do Pai. Irmãos, isso aqui é muito profundo. E isso traz uma mensagem tão clara e específica para nós. Se nós estivermos na nossa vida de pecado, nós não conseguiremos ver o nosso Salvador. Todas as vezes que nós aceitamos o pecado, todas as vezes que nós somos coniventes com ele, nós pegamos a declaração de Satanás que o profeta Ezequiel vai relatar para nós no capítulo 28, e nós levamos ainda essa mensagem ao mundo. Deus de fato é injusto. Tá aqui, ó, gente, Deus é injusto. Eu prefiro seguir a Satanás porque ele está certo. Eu pego um prego e cravo mais fundador do nosso Senhor. Eu coloco um prego na mão dele, eu coloco um espinho na coroa. Cada vez que eu tomo uma decisão dessa, cada vez que eu sou conivente, eu nego para o mundo a verdade de Cristo. Essa é a mensagem que nós temos que levar, será? Quando nós estudamos as profecias, a mensagem que nós temos que levar é bem diferente. A terceira mensagem angélica diz que nós deveremos levar ao mundo uma mensagem de justificação pela fé. A justificação pela fé em Cristo, porque Ele venceu. E que através dele eu também posso vencer. Em momento nenhum nós devemos levar às pessoas a mensagem de uma lei injusta. Nós não podemos tornar em vão nas nossas vidas o maior sacrifício de todos os tempos. Porque nós não temos entregado inteiramente a Deus a nossa vida, assim como Cristo fez. No início do grande conflito, declarar a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber o seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. É por isso que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus quando ele viu o sacrifício do filho. Porque ele viu que através daquele sacrifício, uma multidão poderia ser salva.
Ele viu quão prazeroso seria o trabalho da sua alma. Queridos, quando o homem violou a lei divina e desprezou a vontade de Deus, Satanás ficou muito feliz. Satanás exultou. E estava provado, declarado na cabeça dele que a lei não poderia ser obedecida. O homem nunca mais poderia ser perdoado. Estava para sempre perdido. Por haver ser banido do céu depois da rebelião, Satanás pretendia que a raça humana devesse para sempre ser excluída do favor e do amor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava ele ainda, e mostrar uma misericórdia com aquele povo que escolheu ficar longe dele. Graças a Deus que por meio de Jesus foi a misericórdia divina manifesta aos homens. A misericórdia, no entanto, não pôs de parte a justiça. A lei, a santa lei, revela os atributos do caráter de Deus, e nenhum jota ou um tio da mesma se poderia mudar, para ir ao encontro do homem em seu estado caído. Deus não mudou a sua lei, mas sacrificou-se em Cristo para a redenção do homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quão profundo é esse texto. Queridos, essa mensagem, ela tem como centro a agressividade do pecado e os sofrimentos que ele traz para a nossa vida. Muitas doenças que existem no mundo, quantas são? Quantos familiares nós perdemos? Confesso para vocês que o ano de 2020 foi um ano bem doloroso para minha família. Nós perdemos mais de 5 pessoas próximas. Isso tudo por conta do pecado. Talvez nós só conseguimos sentir a dor pelo pecado quando nós estamos em grandes dificuldades. Porque nas alegrias a gente esquece de Deus. É muito comum a gente fazer isso. Queridos, o pecado ele é muito ofensivo. E ele causa todos os problemas que a gente tem vivido. Ele que causou a nossa separação. Ele tirou Adão e Eva do Éden. Ele levou 1/3 dos anjos. Tudo isso por conta do pecado. Enquanto nós não abandonarmos os nossos pecados e buscarmos em Cristo força para vencê-los, chamarmos os nossos pecados pelo nome, nós não seremos capazes de ver a volta de Cristo. Nós não poderemos estar com Ele. Deveremos ter uma morte diária do eu. É a cada dia eu morrendo e Cristo nascendo na minha vida e na sua vida. Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela fé em Cristo que venceu por nós. Pela fé em Cristo que venceu com o meu corpo. Da mesma forma que eu, em semelhança à minha carne de pecado, ele resistiu àquelas tentações. Nós precisamos implorar uma transformação urgente de caráter. No livro Eventos Finais, a página 39 da versão que eu tenho, talvez a que vocês têm seja outra página, diz que no dia em que tornarmos Cristo o Senhor do nosso coração e o caráter dele for reproduzido perfeitamente em seu povo, ele virá para reclamar aqueles que são seus. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Essa é a mensagem que nós temos que estudar todos os dias e levar a todo o mundo. Que o Senhor nos abençoe nos dias que nos restam, porque são poucos, para que a gente possa conseguir levar o maior número de pessoas ao nosso Salvador através de nós. Que o Senhor não precise usar pedras. Nós sabemos que Ele é capaz de usar pedras. Mas que privilégio seria se nós levássemos alguém aos pés da cruz. Que nós possamos levar ao mundo a mensagem de um Deus justo, de uma lei justa. E a partir do momento que nós conseguimos pregar essa mensagem, a mensagem da justificação pela fé nos méritos de Cristo, Ele voltará para buscar a mim e a você. Que essa possa ser a nossa oração diária. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, grande Pai que estás nos céus, eterno eu sou. Senhor, são tantos predicados que nós conhecemos de Ti.
um Deus onipotente, um Deus amoroso, um Deus justo. Pai, muito obrigado por todos esses atributos que o Senhor tem. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em deixar a nós tão preciosas mensagens e tão claras. Grande Deus, nós lemos aqui alguns textos que o Senhor deixou à sua profetisa, em especial um texto que mostrou quão grande foi o sofrimento de Cristo para poder dar a nós essa oportunidade. Pai, que nós não desperdicemos, que através de uma dependência estrita do Espírito Santo, nós possamos ter uma transformação de vida, uma vida nova, Pai. Que através da justificação nós possamos ser santificados, Pai, para que juntos possamos ver a Tua glória. Perdoa, por favor, as nossas falhas, Pai. Os nossos pecados escondidos, nos ajude a confessá-los a Ti, Pai. Nos dê um arrependimento sincero. Nos ajude a sermos homens e mulheres que chamam o pecado pelo nome, Pai. Por favor, Senhor, transforma as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, amar a Ti sobre todas as outras coisas. Tira, por favor, o nosso amor pelo mundo, o nosso amor pelos bens materiais. Não deixe que ninguém ocupe o seu lugar nos nossos corações. Por favor, Pai, seja o primeiro, seja o único Senhor da nossa vida. Nós imploramos, Pai, porque precisamos de Ti. Sem Ti é impossível que nós consigamos qualquer coisa, Pai. Por favor, toma em especial, Pai, aqueles pedidos que foram feitos aqui mais cedo a respeito da saúde de alguns filhos Teus. Nós sabemos que esse mundo de pecado, ele traz tanta dor, meu Pai. Mas ainda assim nós temos que ser gratos a Ti, porque o Senhor cuida de cada um. Porque o Senhor é um Deus justo. Mas Te pedimos que fortaleça essas pessoas, os familiares delas, Pai, para que eles sintam o Teu alento e a Tua mão poderosa. Pai, nos leve para casa na Tua segurança, que nada de mal venha nos acontecer, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto cantando o hino de número 602, Graça, Amor e Comunhão. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós, que esteja para sempre, eternamente. Amém. Bom restante de semana a todos e o nosso próximo culto, sábado às 8h45.